Boa noite, irmãos. Está melhorando, mas pode ficar melhor ainda. Boa noite, irmãos. Estou falando? Maravilha. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no nosso livro de Jonas. Profeta Jonas, dessa vez o capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Profeta Jonas, capítulo 4, de 1 a 5. Jonas 4, de 1 a 5. Jonas 4, de 1 a 5. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Para aqueles que têm uma tradução diferente da revista e atualizada, que a gente usa aqui na igreja, vai estar a projeção aqui no slide. Também para quem está sem a Bíblia, para poder acompanhar, pode acompanhar do texto pela projeção. Nos diz assim a palavra do Senhor. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Senhor, eis que tua palavra está diante de nós, e aqui reclamamos para que o Senhor venha falar aos nossos corações, e nos instrua conforme lhe apraz, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho dito que o livro do profeta Jonas não fala sobre Jonas. Ainda que ele seja o protagonista dessa história, a intenção deste livro não é retratar a pessoa de Jonas, mas a intenção deste livro é falar do Senhor, do nosso Deus e da sua grande misericórdia. Em todo o livro, nós vemos a maravilha deste contraste entre esse agir misericordioso de Deus contra o rancor e o amargor de Jonas. Mas a característica central, que é a misericórdia do Senhor, ela não se torna explícita até nós chegarmos a este último capítulo. Aqui sim nós conseguimos perceber quão contrastante é a misericórdia do Senhor com a postura, a intenção e o rancor de Jonas. No entanto, não é esta a melhor maneira para poder chegar ao clímax de uma história, não é a melhor maneira que a gente tem para nos atrair, para nos prender diante desta realidade. Quando nós começamos então a ler uma história, ela tem que ter o seu clímax exatamente no ponto final. E é isso que o livro vai fazendo, ele vai preparando o terreno para que a gente possa então agora, de uma forma bem nítida, bem clara, entender toda a mensagem do livro e toda a intenção do Senhor em preservar essa história para conosco. Nós vamos poder perceber o impacto dessa mensagem completa a partir então deste livro, deste capítulo final, que é falar exatamente sobre a misericórdia do Senhor. Veja, o capítulo de número 4, o versículo 1 já começa dizendo: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O que tão terrível aconteceu para Jonas? Por que ele ficou desgostoso? Por que ele ficou irado? Por que a ira veio a si? A referência aqui está no versículo anterior, do último versículo, então, do capítulo de número 3, na onde é dito, é relatado: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não
fez. Ah, queridos, é com isso que Jonas está irado. É com essa postura do Senhor. Isso é terrível para Jonas. Isso é algo terrível para ele. Com frequência, o melhor ensino é exatamente o ensino de contraste. E nós admiramos mais quando nós temos coisas a serem contrastadas, a serem observadas. Por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, o que nos faz vibrar é o quanto o carro do primeiro lugar se distancia dos demais. Numa corrida de 100 metros, o que vai empolgar a gente e mostrar a capacidade do vencedor é exatamente essa distância que se mantém. Então, aqui nós vamos perceber a grande diferença ou a grandiosidade de um Deus misericordioso com a pessoa de um religioso. De alguém que ama este Deus, que reconhece Ele como seu Senhor, mas que tem no seu coração tudo menos compaixão. Não há esse impacto sobre a sua vida. Nós vamos perceber isso através da misericórdia deste Deus, que agora vai alcançar a vida destes ninivitas, que alcança essas vidas. E aí nós vamos fazer um paralelo entre a reação de Jonas e a vida de Jonas e a ação de Deus sobre a vida dos ninivitas. Deus ama e cuida de todos aqueles que se curvam diante dele. E agora, Deus amou e cuidou, como está sendo retratado aqui, na vida dos perversos ninivitas. Exatamente como Ele faz hoje com os brutais traficantes, assassinos, homicidas, prostitutas, bandidos de um modo geral. Deus continua com a mesma ação e reação de misericórdia para todo aquele que, claro, quando se arrepende, quando confia nele, Ele age da mesma forma. Ele espera que essa pessoa venha a Ele em arrependimento, venha a Ele em confissão, venha a Ele reconhecendo a sua realidade, mas Deus está pronto. Ele está plenamente pronto para receber o mais perverso dos perversos. E para poder, então, chamá-lo de seu. O texto que nós lemos aqui, a palavra da nossa tradução, vai dizer que há uma manifestação da parte de Jonas para com a misericórdia de Deus. E ele usa uma expressão muito interessante. Ele vai dizer assim, desgostou-se Jonas extremamente. A ideia aqui é que Jonas se sentiu muito mal com tudo que Deus fez. Ele não ficou satisfeito com a ação de Deus. Mas quando nós vamos para o texto original e para uma tradução mais literal do texto, ela fica ainda um tanto quanto mais pesada. Porque a intenção aqui, a tradução mais correta seria, Jonas viu um grande mal na ação de Deus. Veja, ele não apenas ficou desgostoso, mas ele achou que Deus agiu errado, que Deus não deveria fazer desta forma, que Deus fez um grande mal em perdoar esses ninivitas, em agir com graça e misericórdia sobre a vida deles. Mas como poderia ser diferente? Como Jonas poderia ver de outra forma? Nós temos que entender o contexto na qual Jonas está inserido. Esses assírios, esses ninivitas, eram pessoas extremamente cruéis. Eles atormentavam, invadiam, matavam, trucidavam todas as nações que estavam ao redor, fizeram muito mal a muitas pessoas, inclusive a nação de Israel. Principalmente a nação de Israel. Atacaram, subjugaram, mataram. Eram terríveis nas suas ações. E Jonas é deste povo. Como Deus então poderia tão prontamente perdoar estes que causam tão mal àqueles a quem Jonas ama? Quem sabe não há parentes de Jonas que sofreram na mão desses assírios? Quem sabe não houve primas, sobrinhas, irmãs, conhecidas de Jonas que foram ali estrupadas por esses ninivitas, porque eles faziam isso.
Então essa ação, ação aterrorizante, essa postura macabra, cruel dos ninivitas, estava encravado no coração de Jonas. Era seu inimigo mortal. Era alguém a quem Jonas não queria ver sendo salvo. Então, como poderia pensar diferente? E aí nós olhamos para o contexto do povo de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Davi, o homem que a Bíblia diz ser segundo o coração de Deus, ele não sofreu por conta do seu pecado a vida toda, ele não passou por muitas situações por conta dos seus atos, Deus não o corrigiu, não o tratou. Contudo, aqui com os ninivitas, nós vemos uma compaixão sendo derramada de uma forma grandiosa. Ah, sim, eles se converteram, ah, sim, eles se arrependeram, ah, assim eles reconheceram o seu mal. E o que eles recebem é perdão. E o que eles recebem é graça. E o que eles recebem é a benevolência, a mão estendida do Senhor para esses marginais, para esses assassinos. E o meu povo? E o meu povo? Como fica diante desta realidade? Jonas ficou irado, o texto nos diz. Ele era um homem impetuoso. Jonas, pode-se dizer que Jonas tinha muito mais paixão do que compaixão. Com frequência, é comum entre os jovens cristãos haver mais paixão do que compaixão. É comum entre aqueles que começam a caminhar na vida cristã, ou aqueles que foram criados em lares cristãos, a terem mais paixão do que compaixão. Pegue o exemplo, por exemplo, de Tiago e João. Quando eles estão caminhando com o Senhor, no período da sua mocidade, eles são chamados de filhos do trovão. São filhos do trovão. Estavam prontos para mandar descer fogo do céu sobre os samaritanos, porque eles não receberam o Senhor. Lucas registra isso lá no capítulo 9, versículo 54. Senhor, você quer que nós oremos e mandamos fogo do céu para consumir estes impuros? Estes que te desprezam? Contudo, anos mais tarde, tempos depois, João é conhecido como o apóstolo do amor. Em todo o Novo Testamento, ele é quem mais fala do amor de Deus, mais do que qualquer outro apóstolo. O que mudou na perspectiva do próprio João? A maturidade, o crescimento e a intimidade com o Senhor mudou o relacionamento de João e a visão de João para com o seu próximo e para aqueles que estão ao seu derredor. Ah, meus amados irmãos, é preciso que a gente então pense sobre isso, a partir dessa perspectiva de Jonas, desde que é profeta do Senhor, porta-voz de Deus, mensageiro do Senhor, mas cujo coração está cheio de amargor, cheio de ira, de uma justiça própria. Nós temos que tomar o cuidado, porque nós também tendemos a esse zelo excessivo. Nós também temos essa tendência de desconsiderar os sentimentos dos outros. Às vezes nós nos colocamos de uma forma como que nenhum outro além de nós merecesse a graça e o cuidado do Senhor. E nós temos que tomar cuidado com isso. Toda doutrina visa conduzir à vida piedosa, a uma vida santa. Mas a doutrina, ela não pode nos deixar insensíveis àqueles que estão ao nosso derredor. Ela não pode endurecer o nosso coração e nós olharmos simplesmente a questão da letra. Nós precisamos de perceber o que está por trás da ação misericordiosa de Deus. Esse Deus tão gracioso. Seja muito cuidado ao justificar a sua ira como se fosse uma indignação correta. Às vezes você está tratando as coisas como Jonas, você está tendo a sua própria justiça e querendo imputar que a sua própria justiça seja a justiça que Deus venha a fazer. Este tem sido um erro
comum no nosso meio, entre aqueles das alas que é chamada de neopuritanos. Tem um zelo tremendo pela palavra de Deus. Tem um zelo grandioso pelas coisas de Deus, mas muitas vezes lhe falta a compaixão e a misericórdia no trato com o seu próximo, não observando o cuidado disso. O amor abrange toda a verdade, e a paciência é um dos princípios do amor. Então o cristão deve ter essa visão paciente e ter essa perspectiva a partir do olhar do Senhor. Veja, Jonas diz: eu não gostei do que o Senhor fez. O Senhor salvou esse povo, não era para salvar este povo. O Senhor agiu com misericórdia sobre este povo, mas eu queria que o fogo descesse do céu sobre este povo. Eu não queria ver este povo, eu não quero chamar este povo de irmão. Eu não quero comungar, eu não quero andar com essas pessoas. Será que o Senhor não entende isso? Será que o Senhor não entende a minha indignação? Será que o Senhor não entende a minha injustiça sofrida e cometida contra mim e contra o meu povo? Observe o versículo de número 2 e 3. Nos é dito então que Jonas ora ao Senhor e ele diz: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer que viver. Olha que oração mais rancorosa, mais cheia de amargura. Olha só, este homem, gente, Jonas sabia desde o início o que Deus poderia fazer e o que o Deus queria fazer. Não há dúvida sobre isso, ele fala disso aqui. Jamais pode se dizer que Jonas foi pego de surpresa, porque ele conhecia a natureza do Senhor. Na realidade, foi essa percepção do que Deus faria e de como Deus faria que fez com que Jonas quisesse fugir à vontade do Senhor. Veja, ele é servo do Senhor, mas ele não concorda com as atitudes do Senhor. Ele é o porta-voz de Deus, mas ele não concorda com a mensagem que ele tem que transmitir. Com um Deus que age com essa graça e misericórdia. A explicação para a gente entender esse rancor de Jonas está aqui, neste texto, na sua oração, quando ele diz: minha terra. Minha terra. Enquanto estava em sua casa, enquanto eu estava, ó Deus, em meu território, juntamente com o meu povo, eu tive a percepção sobre o que aconteceria nesse outro lugar, para onde o Senhor estava me enviando. Eu percebi, Senhor, que o Senhor ia tirar o centro de Israel e mandar para este povo, porque o Senhor não ia me mandar lá simplesmente por nada. O Senhor queria que esse povo se convertesse, mas eu não quero este povo convertido, eu não quero este povo salvo, eu quero o meu povo salvo, eu quero o meu povo convertido. Eu amo a minha nação, eu amo o meu povo. Eu faria tudo, até desobedecer ao Senhor, até fugir do Senhor, para que o meu povo tivesse tudo e eles nada. Essa é a atitude de um crente. Esta é o que a gente espera de um servo do Senhor. Mas ele é servo do Senhor. E é exatamente assim que ele age. Deus pode trabalhar em qualquer outro lugar, com outras pessoas, em outras circunstâncias. E Jonas sabe do que Deus pode fazer e da sua generosidade. No entanto, Jonas está dizendo: o meu Deus, o Deus que eu quero, não é esse Deus. O Deus que eu quero tem que olhar para a minha realidade, para a minha amargura e atender aos meus desejos. Esse orgulho institucional, esse orgulho nacional que há em Jonas,
ele pode ser percebido às vezes na igreja. Não mais por uma nação ou por um povo exclusivo, mas pela nosso interesse particular nas nossas realidades. Eu sou presbiteriano. Eu sou batista. Eu sou pentecostal. Às vezes nós exageramos, queridos, como se Deus fosse um Deus da exclusividade nossa. Uma das características da igreja verdadeira é que a igreja verdadeira, ela sabe que ela não é perfeita e ela não é única. Mas a igreja falsa, ela é sectária, ela é separatista. Ela diz, só nós salvamos. A IPB não diz isso, mas muitas vezes as nossas atitudes dizem como se nós falássemos assim. Como se não houvesse condição de agir de outra forma. Torna-se pecado quando de alguma forma as outras pessoas são vistas como indignas da misericórdia e da presença de Deus. Nós precisamos de entender essa realidade. É claro, Deus derrama das suas bênçãos, da sua graça, de forma a abençoar os seus. Mas isso não pode ser olhado por nós como orgulho, achando que nós somos melhores do que os outros. Às vezes nós temos isso dentro da própria instituição. Eu sou da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Uma igreja colocada no alto da colina, cujo templo, a sua fachada faz parte dos pontos turísticos da cidade. Que orgulho de ser membro desta igreja. Cuidado. Você pode estar menosprezando a ação de Deus sobre a vida dos outros e sobre a realidade dos outros, sem entender que Deus pode agir com graça e misericórdia na vida de todos. Em que nós somos melhor do que a segunda, a terceira ou a quarta? Em que nós somos melhores do que a assembleia ou a quadrangular? Do que nós somos melhores do que a batista? Somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Todos necessitados deste mesmo favor de Deus. Todos nós somos. Meus amados irmãos, surge um grande problema sobre a nossa vida em particular e sobre a igreja do Senhor, quando por ação ou atitude nós nos afastamos de grupos ou de pessoas, como se estes aí estivessem à margem da fé em Cristo Jesus, ou que não pudessem ser alcançados por esta fé em Cristo Jesus. Mas nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. Agora, veja, este é Jonas, rancoroso, amargo, irado. Mas ele é servo do Senhor. Eu e você teríamos deixado Jonas lá no fundo do abismo, dentro do ventre do peixe. Não vale a pena. Deixa ele lá, apodrecendo. O que eu quero com um homem como este? Contudo, Deus o faz vomitar na praia, para que ele continue cumprindo a vontade de Deus. Agora, você percebe a má vontade de Jonas? Ele não vai com alegria pregar, mas ele vai por obrigação, porque ele sabe que não tem como fugir do Senhor. Não é que Jonas queria agora pregar, não, Jonas ainda queria fugir. Ele queria ainda evitar essas coisas, e tanto é que ele ora dizendo, é por isso que eu não queria estar aqui, Senhor. Mas Deus o leva até lá. Não é Jonas, é o Senhor. É a misericórdia do Senhor que Deus tem para com aquele povo, que Deus olhou para aquele povo
e levou este povo ao arrependimento, para que este povo então pudesse estar junto com Jonas na adoração. Mas Jonas não quer este povo. Não importa o que Jonas quer. O que importa é que Deus vai fazer. O que importa é o que o Senhor quer fazer. E o Senhor quer salvar. E o Senhor quer salvar. Quer encontrar o perdido. Quer trazê-lo para si. Quer cuidar dele. É isso que o Senhor quer fazer. E é nossa obrigação cumprir aquilo que Deus nos manda fazer. Deus pergunta a Jonas: Jonas, é razoável essa sua ida? Você parou para pensar, Jonas? Você parou para refletir no que você está falando? O Senhor está me questionando, Jonas. Veja, eu sou o Senhor, teu Deus, e você está questionando a minha atitude. Você está irado pelo fato de eu agir com misericórdia. Que é isso, Jonas? É razoável esse pensamento, essa atitude sua? Vamos entender como é que a coisa está acontecendo. Nínive precisa de 3 dias para ser percorrido. Era 3 dias que deveria ser usado para percorrer toda a cidade, para pregar o evangelho. A mensagem de Jonas é dura e seca. 40 dias e Nínive será subvertida, 40 dias e Nínive vai ser destruída. E Jonas passa pela cidade, ele começa no início da cidade e vai nas ruas, nas praças, nas vielas, e ele começa a gritar: olha, 40 dias e vocês serão destruídos, 40 dias e vocês vão ser destruídos. Enquanto Jonas começa a falar, Deus começa a trabalhar no coração daquele povo. A notícia se espalha, chega até o ouvido do rei. Não precisou dos 3 dias para poder rodar a cidade. Em menos de um dia, toda a nação estava contrita. Era pregoado um jejum nacional. O rei determina que todos devem se arrepender. Ele tira a sua indumentária de real. Ele veste pano de saco. Ele se coloca no pó. Jonas começa a ver no meio da cidade um reboliço. Ele começa a ver um avivamento, uma transformação. Vidas estão sendo salvas. Vidas estão sendo salvas. Gente, o sonho de qualquer pregador é ver pessoas convertidas. Mas Jonas se entristece com isso, porque o coração dele está amargurado, ele não quer isso. Jonas então para de pregar, e ele fala: droga, deu certo. Que coisa. Eles se converteram. E o texto nos diz que ele sai, se coloca à parte, irado, chateado, esperando ver o que ia acontecer. Tudo porque o seu coração está rancoroso e amargurado, e ele não entendeu o amor e o perdão do Senhor. Na percepção de Jonas, na visão de Jonas, Deus estava sendo injusto com o seu povo, quando ele cuidava e tratava do seu povo. Deus estava sendo injusto porque o seu povo, que era o povo de Deus, estava sendo tratado pelo Senhor. Enquanto este outro povo estava alcançando misericórdia. Mas o que Jonas não tinha em mente, não tinha em visão, é que para que os ninivitas pudessem alcançar a misericórdia, foi preciso que o próprio Deus sofresse em seu lugar. Não é uma graça barata. Não é uma misericórdia qualquer, mas um alto preço foi pago pelos ninivitas, e Jonas não consegue ver isso. Está além do seu tempo. Aquele que viria séculos depois, a qual Jonas, no ventre do peixe, é o tipo. Então ele revela exatamente por que é possível que Deus haja com misericórdia de imediato sobre a vida de pessoas pecadoras que merecem o inferno. É porque ele paga o preço. É porque ele substitui aquela pessoa. É porque ele vai no lugar dele. É porque ele diz: deixa que eu sofro por você, para que você possa experimentar a graça e a misericórdia. Eu vou pagar o preço. É isso que acontece. Jonas não consegue perceber que o povo dele também é alvo dessa graça. Jonas não consegue perceber que ele próprio é alvo dessa graça. Porque se não fosse essa graça, ele estaria no fundo do peixe. Na barriga do peixe, no fundo do oceano. Ele não consegue enxergar a graça de Deus, porque o seu coração está amargurado demais. Porque a sua mente está voltada para as coisas comuns demais. Em vez de olhar para a grandiosidade do amor de Deus, que é derramado
sobre todos. Será que o seu coração, querido, não está amargurado demais, pesado demais, ao ponto de você não ver que há pessoas ao seu redor que precisam da graça e da misericórdia? Será que de repente você não está preocupado demais com as coisas comuns e deixado de perceber que há tantos que precisam da graça de Cristo e da salvação em Cristo? Uma forma que nós temos de medir o amor no nosso coração é através das nossas orações. Quanto mais amor próprio tivermos, quanto mais visão de justiça própria tivermos, quanto mais egoísta nós somos, mais a nossa oração é voltada para o eu. Quanto mais nós amamos o Senhor, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, quanto mais nós buscamos o Senhor, a nossa oração é sobre o outro. Olha a oração de Jonas. Olha como ele coloca: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é clemente. Uma coisa eu te peço, Senhor, não vale a pena viver essa vida. Não vale a pena viver aqui olhando para este povo, vendo esse povo sendo abençoado pelo Senhor. Não vale a pena. Eu prefiro que o Senhor me leve logo, tire logo dessa terra. Queridos, quantas vezes nós agimos assim na vida do nosso irmão, ou de alguma pessoa, ou alguma outra realidade, um vizinho, alguém, e nós olhamos e falamos: não vale a pena se importar, não vale a pena se envolver, não vale a pena olhar para essa pessoa, não vale a pena pregar o evangelho a essa pessoa. É melhor morrer do que estar ao lado dessa pessoa. E o pior, sabe o que é, queridos? É que às vezes nós vemos isso dentro da igreja com irmãos para com irmãos. Não importa o motivo pelo qual houve a desavença, não importa o motivo pelo qual houve a separação, mas é comum em nosso meio a gente dizer: não, eu só não quero comunhão com essa pessoa. Eu só não quero me relacionar com essa pessoa. Ora, isso mostra o rancor do nosso coração. Isso mostra o quão longe da misericórdia de Deus nós estamos. Pense se Deus olhasse para nós da mesma forma. Veja como Jonas está olhando para o povo. Agora imagina se Deus olhasse para Jonas como Jonas queria que Deus olhasse para o povo. Qual a diferença de Jonas para o ninivita? Ele é rebelde também. Ele fugiu também. Ele não quer viver a vontade de Deus sobre a sua vida também. Como qualquer outro ninivita. E ele diz: Senhor, o Senhor deveria de agir com o ninivita como eu penso que o Senhor deveria de agir. E a pessoa de Deus fala assim: então eu vou agir da mesma forma sobre todos, e você está no meio destes. Então nós temos que olhar para as coisas, e olhar para a palavra do Senhor, e olhar para aqueles que estão ao nosso redor, com o olhar do Senhor. Com a graça e a misericórdia deste Deus sendo derramado sobre cada vida. Entendendo que este Deus é Deus que perdoa, é Deus que salva, é Deus que transforma. Que há esperança e há solução sobre essas vidas. Há alguns anos atrás, houve uma tragédia que chocou a sociedade brasileira. Um grupo de marginais havia sequestrado um carro. Uma criança ficou amarrada, a mãe não conseguiu tirar ela do cinto de segurança, ela foi arrastada por quilômetros e foi despedaçada, morreu de uma forma trágica, terrível. Vocês lembram dessa história? Estes homens foram presos, foram levados para ser condenados. E quando eles estavam na cadeia, o pai daquela criança foi até lá e disse:
em Cristo eu perdoo vocês. E pregou o evangelho para eles. Esse homem tinha tudo para dizer, vocês morram no inferno. Mas a graça e a misericórdia sobre a vida dele, e o amor dele ao Senhor, conseguiu perceber na vida destes marginais, destes bandidos, alguém carente da graça e da misericórdia. Como essa, há muitas outras histórias. E é isso que o Senhor espera que nós tenhamos. Qual seria a ação de Jonas se ele tivesse parado para observar Deus sobre a sua vida? Ele seria: Deus, muito obrigado, porque eu não sou merecedor e o Senhor me tirou. É interessante que no capítulo 2, Jonas faz uma oração, onde ele reconhece que o lugar dele é exatamente no fundo do oceano, dentro do peixe. Na oração do que ele está aqui, ele reconhece que ele falhou com o Senhor, que ele foi lançado para longe de Deus. Ele fala: não é bom estar aqui, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia sobre a minha vida. Aí Deus vem, tira Jonas de lá, faz ele vomitar na praia. E agora Jonas tem a oportunidade de glorificar o Senhor com a sua vida, com a sua obediência. Mas o coração de Jonas não foi tratado do seu rancor, da sua mágoa, da sua ira. E ele vai porque ele não tem outra alternativa. Mas ele não vai por amar e por compreender que ele é alvo do amor de Deus. O Senhor deixa isso registrado para que eu e você possamos avaliar o nosso coração. Há um personagem na Bíblia cuja história é bem diferente. Alguém que conheceu Cristo como seu Salvador, tornou-se servo do Senhor, pregador da palavra, defensor da palavra. Mas aqueles que são pecadores, aqueles que são maus, aqueles que são ímpios, aqueles que são pagãos, aqueles que têm ira contra os cristãos, se levanta contra ele. Tenta vencê-lo no debate, mas não consegue. Ele é muito melhor. O Espírito Santo está sobre ele. Ele conversa, ele mostra, ele aponta, ele direciona. A ira sobe sobre o coração dessas pessoas, ao ponto delas pegarem, arrancarem este homem de onde está, levar até um local e jogarem pedras sobre ele. Ele é morto à pedrada. As pessoas falam: nós não queremos ouvir você, nós não queremos ver você, nós não queremos você vivo, tome pedra. Morra! É isso que eu quero, que você morra. Enquanto este homem está sendo apedrejado, enquanto ele está sendo morto, ele poderia dizer: eu deveria desejar a mesma coisa por vocês, porque vocês estão me desejando mal. Mas este homem vira e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles estão fazendo. Ele usa as mesmas palavras de Cristo quando Cristo está na cruz do Calvário. Porque ele é banhado com o amor e a graça do Senhor, e ele sabe que ele é imerecedor e que ele é como aqueles outros. E que eles estão cegos e perdidos. Não é que ele não queira que a justiça seja feita, não é que ele não queira que as coisas aconteçam, é que ele percebe que ele não é diferente. Nós não somos diferentes de ninguém lá fora. Não somos diferentes de nenhum outro aqui dentro. Somos todos iguais, carentes da mesma graça e da mesma misericórdia. Devemos de olhar para o nosso irmão com o mesmo olhar de graça e de misericórdia. Ah, meu querido, que este contraste possa impactar a sua vida e que você tenha prazer na pregação do Evangelho e queira ver todos curvados diante do Senhor.